E você já imaginou que no momento de acordar, não saber se vai comer? Infelizmente, essa é uma realidade de milhares de famílias aqui no Brasil. A fome avançou nos últimos anos e hoje atinge mais de 33 milhões de pessoas. Segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, mostram que só 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno à alimentação. Mas muitos grupos e também pessoas têm ajudado os mais necessitados. Acompanhe na reportagem. O dicionário define fome como sensação causada pela necessidade de comer. Mas quem vive nas ruas sabe que o significado é bem mais profundo. Quando a gente fala da fome, geralmente quem está na rua hoje, né, tem fome. A gente vê, né, dentro do projeto nosso aqui, que é o Banho Solidário, que é o projeto da Comunidade Católica Ágape, a gente vê que, por mais que a gente dê assistência, a gente vê que eles estão sempre querendo mais, né? E esse paliativo ele não resolve totalmente a situação deles. No projeto Banho Solidário da Comunidade Ágape, os moradores de Rua de Petrópolis, na região serrana do Rio, encontram ali um banho quente e aquela que muitas vezes pode ser a única refeição do dia. O que a gente faz? A gente faz a recepção deles, a gente acolhe, aí a gente ali no início, ali, a gente já vai conversando com eles e tudo, né? Aí eles vão escolhendo a roupa para o banho, aquela coisa toda, a gente dá um abraço, alguns querem desabafar, a gente vai conversando, né? E alguns já querem tomar uma sopa antes do banho, né? Então tem sempre essa situação. Mas assim, a gente sempre distribui, né? Geralmente são de 3 a 4, né? Não é nem panela, é caldeirão de sopa mesmo, né? Caldeirão mesmo de sopa. E a gente depois a gente tem um cafezinho que rola, um cafezinho, tem um pãozinho também. Às vezes querem o pão para comer com a sopa também, que é muito bom, né? Este ano, a campanha da Fraternidade traz justamente a fome para o centro das discussões. Uma realidade que só quem conhece de perto sabe o quão é dura. Em 2022, foi constatado que 33 milhões de pessoas não tinham o que comer em casa. Dados recentes mostram que mais da metade da população brasileira convive com algum grau de insegurança alimentar, seja ele leve, moderado ou grave. E a falta de políticas públicas no combate à fome é um dos principais eixos para que o Brasil possa sair dessa situação. O que a gente vê no Brasil é a conjugação de duas crises, né? A crise econômica iniciada a partir de 2015, que se intensificou ao longo dos anos, e também o efeito econômico e social da crise provocada pelo coronavírus. Isso ocasionou que o Brasil ele voltasse ao mapa da fome, do qual ele havia saído ainda em 2014, fazendo com que a gente tivesse hoje 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, né, que é uma situação de fome, um número que a gente não via desde o início dos anos 1990. Então, essa conjugação dessas duas crises, ela proporcionou, primeiro, uma queda geral da renda da população, né, um aumento do desemprego, mesmo agora, mais recentemente, a gente viu uma pequena recuperação das taxas de emprego, mas há muito às custas de trabalho informal, que tem um valor salarial menor do que a média, menor do que a gente tinha anteriormente, né, no contexto da crise, e também o problema do impacto, né, da inflação, do aumento da inflação, principalmente da inflação de alimentos. E a fome no Brasil tem gênero, local e cor. Quando a gente pega os recortes, a gente tem esse patamar, essa média. Então, a média no Brasil é de, como eu mencionei, de cerca de 15% dos lares em situação de segurança alimentar grave fome. Mas quando a gente pega, por exemplo, algumas regiões, essas taxas são maiores. Então, na região norte, 25%, 26% dos lares está em segurança alimentar grave. Então, a média do Brasil é 15%, na região norte, 26%. No nordeste, 21% dos lares em situação de fome. Quando a gente pega, por exemplo, os lares chefiados por mulheres, então a média é 15%. Quando a gente pega lares chefiados por mulheres, pula para 19% dos lares.
Quando a gente pega só os homens, é 12, né? Então, lares chefiados por mulheres têm condição mais grave. Lares chefiados por pessoas negras, 18%. Média 15%. Quando é só pessoas negras, média de 18%. E partir do poder público estratégias mais assertivas para que o Brasil possa sair, enfim, do mapa da fome. Primeiro, a importância de retomar, né, as políticas públicas que foram fundamentais, né, para a retirada de milhões de pessoas, né, da linha da pobreza e também contribuíram aí para a redução das taxas de fome no Brasil. Por exemplo, o fortalecimento de programas de transferência de renda, não só com relação ao valor dos programas de transferência de renda, mas também com relação à própria cobertura desses programas. Por exemplo, também a importância de medidas como a valorização do salário mínimo. Eu mencionei anteriormente a valorização real do salário mínimo. Eu mencionei anteriormente que um dos fatores que levaram ao aumento da taxa de fome foi a queda do rendimento médio da população. E, em contraposição, nesse momento que a gente teve a redução das taxas de fome e de pobreza, a gente tinha vigente no país uma política de valorização real do salário mínimo. Realmente a fome é algo complicado aqui no nosso país. Inclusive, deixo uma mensagem para você, se tiver condições de ajudar ao próximo, seja com uma cesta básica, com um pouquinho que você tem em casa. Nesse momento, muitas famílias não sabem se vão almoçar hoje, se vão lanchar, se vão ter a janta. Então, situação bem complicada. Cada um fazendo a parte, todos se ajudam, né?